Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Ronaldo, da Casa do Espírita, e vim aqui hoje para bater um papo com uma grande amiga, com a Dani, da página Umbanda Sem Segredo, e vamos conversar, né, Dani? Isso aí, é um prazer estar aqui com você, uma alegria, né, ter oportunidade de cruzar com você, sua página é muito linda e vamos lá, vamos bater um papo sobre Umbanda, né? Vamos, é isso aí. Dani, por que que você, depois de 20 anos de espiritismo, né, o que te fez entrar para a Umbanda, que acaba que a gente, na verdade, a gente nunca deixa de ser um pouco Não, das outras religiões que a gente passou, não. né? Mas o que que te fez mudar? Eu, na verdade, eu não deixei de ser espírita, sabe? Muito pelo contrário, é a minha religião de base, né? Eu não vim de um berço espírita, embora os meus avós paternos fossem espíritas kardecistas, né? Mas eles não, isso não foi passado. Meu pai, ele não acredita em nada. Então, eu não tive essa experiência religiosa desde pequena. Mas, quando eu estava com aproximadamente uns 30 anos, eu comecei a experimentar umas percepções extrasensoriais muito fortes, sabe? E começaram a acontecer episódios na minha vida que estavam me chamando a atenção. E aí teve um dia que eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que não está certa, sabe? E eu fiz uma oração. E aí nessa oração eu pedi ajuda para Deus. E aí depois de 3 dias eu comecei a ver, a ouvir, a sentir, né, dentro da minha casa. Então foi a partir daí que eu comecei a me engajar, né, fortemente dentro da religião e eu fui parar numa casa espírita kardecista. E uma casa FEB, né? Que você estuda a teoria mesmo. Eu estudei todo o Pentateuco. Era uma casa de Joana de Ângeles, então ainda tinha essa pegada da psicologia, que a Joana faz essa proposta, né? Então eu estudei muito a série psicológica dela. Aí eu fui estudar psicologia. E eu fiquei nessa, assim, mergulhada mesmo, praticamente internada na casa espírita, porque eu participava de todos os trabalhos da casa. Mesa mediúnica, curso, palestra, evangelização, tudo, durante uns 17, 18 anos. Aí, quando chegou, eu fui para Portugal fazer um mestrado em psicologia, e quando eu voltei por causa da pandemia. Foi aquela época que estava todo mundo sem saber o que era aquilo, o povo com medo de morrer, eu sozinha em Portugal. Falei, cara, não vou ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui, se eu morrer aqui, não tem nem quem me enterre, né? E aí eu voltei. Eu voltei para o Brasil e voltei para essa casa de novo. E lá em Portugal também, eu nunca deixei de ser espírita, porque eu já fui chegando e já fui sendo convidada para dar palestra nas casas espíritas de Portugal. Então, eu fiquei lá palestrando por 4 anos, que foi o período que eu fiquei lá. 4 anos e meio. E aí, quando eu voltei, que eu entrei na casa que eu estava de novo, a energia tinha mudado. Eu não estava sentindo que era a mesma energia de quando eu tinha entrado. E o problema espiritual que tinha me levado para o kardecismo, eu não consegui resolver. Meu amiguinho estava lá comigo e assim permaneceu por 17 anos. Inclusive, há quem diga que essa conexão minha com a espiritualidade acabou fortalecendo essa conexão com ele, com esse obsessor, sabe? Então, a coisa ficou muito... começou a não fazer sentido para mim. Eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. Não é só isso. Não é só estudar. Não é possível que eu tenha que fazer um tratamento espiritual de 9 meses para ficar desobsidiada. Porque é muito difícil uma pessoa ir para a religião por amor. Normalmente ela vai porque está com problema, né?
Tá com problema amoroso, tá com problema espiritual, tá com problema financeiro, mas a gente sempre procura uma força maior, normalmente, não é porque você gosta, é porque você precisa, sabe? E eu precisei e não estava resolvendo o meu problema. E aí eu falei, tem alguma coisa a mais aqui, não é possível. E aí a dirigente da casa acabou me dando um empurrão, porque ela viu um post em que eu falava de reiki, e aí ela falou que eu não podia mais dar palestras na casa, e nem dar cursos na casa, ou participar como médium da casa, porque eu estava atrelada a práticas que não eram espíritas. Sem querer te interromper, né? Não, vamos mas esse, para mim, é o grande mal do espiritismo. É o que a gente chama, em brincadeiras, né? A gente chama de caixinha de Kardec. As pessoas, elas colocam o que está ali dentro do Pentateuco, dentro do Pentateuco Espírita, dentro dos livros de Leon Denis, Camille Flammarion e todos eles. Os principais autores, os principais, né? autores, Chico Xavier, Chico André e tal. Luiz e por aí. Mas e fica fechado já, e fica fechado muito dentro daquilo ali. E eles não entendem que o próprio Kardec diz, em uma das revistas espíritas, que a obra estava inacabada e que haveria uma evolução. Então tudo evolui. Não, o próprio espiritismo defende aquela frase clássica, né, de que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E, na verdade, o que está falando isso? Que realmente a obra está inacabada. Né? Ele é o futuro das religiões porque, de fato, ele explica muitos fenômenos paranormais. Né? Se você pega o livro dos médiuns, ele é um tratado científico, que ele te prova, né? Ele te explica tudo, sabe? E, agora, que eu acredito que o espiritismo é a religião do futuro? Não, não é. Porque eu não posso estar com problema espiritual e ficar com ele por 17 anos. Isso não faz sentido. Eu, na verdade, acho que o espiritismo, junto com... que coisas se complementam. Entendeu? O espiritismo... Eu acho também que são duas vertentes, e aí é onde eu vou chegar agora, que é o espiritismo com a Umbanda, que me foi apresentada justamente nessa época em que eu comecei a desanimar. Eu nunca deixei de ir, porque eu sou muito organizada e responsável com a espiritualidade, sabe? Eu sou muito pontual, né? Eu sou muito dedicada. Eu não conseguiria ver a minha vida sem espiritualidade, não tem condição, sabe? Então eu não deixei de ir. Mas sabe quando você já não vai com aquele propósito? Porque eu acho que o propósito, ele move o ser humano, né? E eu estava sem propósito. Eu estava indo, eu estava participando, eu não achei que a energia do lugar que eu estava frequentando estava igual, achei que estava tendo muita vaidade, sabe? Também porque, na verdade, eu vou usar a frase do Chico, né? Que o espiritismo é uma doutrina perfeita, mas os seus praticantes, nem tanto. Sim, e isso você vai encontrar também, não é só lá, porque aonde tem gente tem problema. Nós somos, né, seres buscando uma perfeição, em evolução. Então é óbvio que a gente vai cair ladeira abaixo de vez em quando, aí a gente levanta de novo e assim vai. E aí a Umbanda apareceu na minha vida, numa casa universalista, tá? Que se denomina por Umbanda, porque a Umbanda ainda tem isso, né? Ela tem N mil vertentes, né? Você tem a Umbanda, que é aquela que une muita coisa com candomblé mesmo, que é o né? Molocu. Você tem a Umbanda sagrada, que é do Sarracene. Você tem a Umbanda natural, que foi uma invenção dessa casa, que eu não sei bem explicar o que é. Mas
a Umbanda que eu conheço na minha cabeça e que eu acho que é a que funciona é a universalista. Embora hoje eu frequente uma casa cuja Umbanda é oriental, uma outra proposta. Então, quer dizer, você tem várias vertentes aí. Que aí já entra Ramatista, provavelmente. Entra tudo, né? Entra tudo. Ramatiz eu não vi lá, não. Mas tem o que eles denominam, né, de Umbanda oriental. Eu acredito que tem muito dessa universalidade. Por que eles fazem isso? Porque eles trabalham muito com a gira de ciganos. Sim. Que é uma linha do Oriente, né? Então, eu acho que é por isso que se denomina Umbanda oriental. Mas, assim, para mim, a Umbanda da minha cabeça é a Umbanda universalista. Até vi na sua página, na Sim. Casa do Espírita, que o espiritismo que você gosta é o universalista. Sim. Você fala de Umbanda na sua página. Eu falo de Umbanda, eu vim de uma família de Umbanda, nasci em um berço de Umbanda. Com 2 anos de idade, eu recebi o orixá Omulu, em uma festa de Omulu. E na época, a mãe de santo, né, que tomava conta da casa, ela achou que eu era muito pequenininho ainda para estar fazendo algum tipo de trabalho mediúnico, alguma coisa assim. E ela, de alguma forma, não sei como explicar, ela bloqueou essa mediunidade que eu tinha de pequeno e deixou o caminho livre para que eu pudesse escolher. E aí, quando chegou num momento mais à frente, minha família tinha centro espírita e sempre tinha os dias de sessão e tudo mais, eu acompanhando tudo, eu escolhi ser espírita, mas por conta própria, lendo os livros, Sim. Porque sempre foi uma coisa mais ligada à minha personalidade, entendeu? Então fazia mais a minha cabeça do que propriamente a Umbanda, mas eu nunca deixei de amar a Umbanda, na verdade. Porque o Omulu sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Entendeu? Então, eu sou assim, eu sou universalista porque, na verdade, eu só percebi que eu era universalista quando eu fui frequentar uma casa chamada Casa da Caridade, Inácio Daniel, da Mayra Rocha, que também é universalista, e ela começou a falar sobre o que era o universalismo e explicar sobre esse assunto. Isso lá em Brasília. E eu comecei a escutar e eu pensei assim, eu sou universalista, porque eu gosto de saber sobre todas as religiões, eu gosto de estudar as religiões. Sim, olha para você ver, né? Eu me entendo hoje universalista e até que me digam o contrário, eu vou defendendo aquela tese que está na minha cabeça, até que eu entenda que não. Na hora que eu entender que não, é tudo bem, aí eu mudo. Então, eu sempre fui espírita mesmo, kardecista mesmo, sabe? De cadeirinha, sabe? E aí, quando eu fui para Umbanda, eu comecei a entender que depois que você percebe que você tem 6 guias, ou 7, ou às vezes até mais com você, não dá para você dizer que você é kardecista mais, não tem como. Porque eu me senti abraçada, sabe? Eu sempre gostei, desde pequena, de Gypsy Kings. Ninguém gostava de Gypsy Kings na minha casa. Eu adorava qualquer tipo de oráculo. Teve uma vez que eu fui pra praia, peguei um monte de conchinha e fiz runa. A minha mãe, o que é isso, Daniela? E eu sempre adorei isso, tarô, runas, oráculos. Então, quando eu conheci a Umbanda, eu falei assim, cara, é aqui. É isso que tem a ver comigo. Mas você repara na sua história como é que teve uma preparação primeiro? Então, mas é aí que eu vou chegar. Porque o que aconteceu? Eu adorei a proposta da Umbanda, mas eu não consigo pensar uma religião sem estudo. É exatamente isso que eu ia falar. Para mim, isso é incabível. Eu fiz uma tese, né, de doutorado, em que eu descobri fazendo entrevista com voluntários, com assistidos de trabalhos sociais, porque nisso o espiritismo dá aula, né, o trabalho caritativo e social do espiritismo
dar aula. Não tem. Sabe? Eles têm que ensinar pra gente, né? Então, fazendo entrevista com essas pessoas, eu comecei a ouvir dos assistidos até, de tanto ouvir, eu me tornei uma pessoa melhor. De tanto estudar, eu entendi que eu tinha que ter paciência com os outros. E quando a gente vai tomar uma atitude, toda vez que a gente vai tomar uma atitude, a gente sempre pensa, será que essa atitude é a atitude correta que eu deveria tomar? Sim, de tanto estudar os ensinamentos de Jesus, porque o Espiritismo segue a conduta moral de Jesus, eu parei de julgar os outros. Eu comecei a virar uma pessoa mais bondosa, com mais compaixão. E aí eu entrei para Umbanda e ali eu vi o buraco. Porque tem um buraco. Um umbandista não estuda. Porque eu acho que a Umbanda tem uma diferença do Espiritismo, que eu acho que a Umbanda, ela é a ação. Entende? Ela é a prática. Tanto que o significado da palavra Umbanda, tá? Vem do Kimbunda, né? Arte de curar. Arte de curar, eu sei. Arte de curar. Ela vem do Bantu, né? Mas o significado dela é esse. E teve um outro estudioso, que é o Diamantino Fiorentino, Diamantino Flores, alguma coisa assim, tá? Não vou me lembrar agora o sobrenome dele. Mas no primeiro congresso de espiritismo de Umbanda que teve, ele trouxe uma proposta que eu achei interessantíssima, que é a Umbanda, o significado, a etimologia da palavra Umbanda vindo do hindu, que é Om Bandha, que significa o quê? O limite do ilimitado. E aí, eu achei isso maravilhoso, porque qual é a proposta da Umbanda? A Umbanda não se propõe a ser preconceituosa com religião nenhuma. Como deveria ser no Espiritismo também, né? Sim, e não é, né? Depende da casa. Se a casa for da FEB, não é. Não tem como. Tá? Então, a Umbanda, ela vem com essa proposta de quê? De abraçar a multiculturalidade do Brasil, sabe? A multiespiritualidade do brasileiro. Porque o brasileiro fala que é católico, mas ele vai lá no terreiro pedir ajuda para os guias. Então, a parte prática da Umbanda, aí tem que dar aula para o espiritismo. Porque realmente eles fazem um trabalho de desobsessão extremamente eficaz. Muito mais rápido do que o espiritismo, sabe? Eles fazem essa coisa da incorporação e do trabalho com os guias, isso desenvolve a sua mediunidade absurdamente, sabe? E um médium que trabalha com a espiritualidade, ele precisa trabalhar também o autoconhecimento. Então o médium fica mais consciente quando ele está ali na Umbanda praticando, porque a Umbanda é prática, concordo. Só que uma prática sem estudo, o que acontece? Os assistentes, os consulentes começam a ir no terreiro para fazer o quê? Para pedir ajuda material. Eu quero que ela sofra. Eu quero que você traga ele para mim, porque eu não vivo sem ele, sabe? E aí você começa a cair para um viés que vai te trazer o quê? Falha moral. Em até algumas casas de Umbanda, que eu tenho conhecimento, onde é cobrado para fazer esse tipo de trabalho que você acabou de falar. Pronto, isso nem deveria, porque uma das premissas da Umbanda é a caridade como salvação. O lema da Umbanda, né? Exatamente, ela bebe do espiritismo. Amor, luz e caridade. Amor, luz e caridade, ela bebe do espiritismo, então isso nem deveria acontecer. Ah, Daniela, então você está dizendo que não se pode cobrar? Isso é uma questão de crença. No candomblé, isso é perfeitamente normal e aceitável. Por quê? Porque ali é uma troca de energia. O dinheiro é uma energia. Então, o que eles estão fazendo ali é simplesmente uma troca de energia. Mas isso é uma questão de crença. Só que a Umbanda, ela bebe do candomblé também. Mas ela bebe do espiritismo, ela bebe do catolicismo. Enquanto no candomblé o sincretismo veio porque os escravos não poderiam
cultuar os seus orixás, e aí daí a gente vê esse sincretismo de São Jerônimo com Xangô, né, de São Jorge com Ogum, de Santana com Nanã, né, de Santa Bárbara com Isso aqui no Rio, né? Porque tem na Bahia é outra coisa. E né? aí, é isso. Né? O caboclo que você recebe aqui não é o mesmo caboclo que o médium da Amazônia recebe. Porque lá ele é atravessado pela cultura da região. A própria adição da Jurema Sagrada, a Umbanda, a Jurema Sagrada ela é cultuada lá no Nordeste, né? Exatamente. E ela veio para unir a Umbanda e completar também a Umbanda. Exatamente. Então você vê que ela é uma religião livre. Livre. O problema, eu vejo isso, sabe? Eu percebo isso no Espiritismo, que o pessoal acha que é só o estudo. Aquela coisa, você entra dentro de um centro e a primeira coisa que eles falam é que você tem que estudar. Até aí, tudo bem, porque eu acho que também caminha e faz parte do trabalho. Mas aí imagina uma pessoa que não seja muito letrada, pegar o Pentateuco para ler e entender aquilo. É meio complicado, né? Totalmente. Então, por isso que ela tem esse caráter elitista. Entendeu? Então, porque na verdade, isso eu posso falar um pouquinho. Esse caráter elitista do espiritismo acabou surgindo aqui no Brasil. Isso não existia lá na França. Quando Allan Kardec criou, ele codificou o espiritismo, e depois o espiritismo acabou vindo para o Brasil, só quem sabia falar francês, entendeu? Isso é uma questão da colonização, né? Era só a elite brasileira que tinha capacidade de estudar, porque eles eram alfabetizados, o restante não era. Então, por isso que o espiritismo realmente ele se disseminou mais na elite e foi justamente por causa disso também que a Umbanda acabou sendo criada, entre aspas, né? Porque ela já existia, mas foi, digamos assim... Ela não foi criada pelo Zélio de Moraes, ela foi institucionalizada pelo Zélio de Moraes. É isso que eu estou querendo dizer. Se você pega a prática do umbandista, você vai ver ela há séculos atrás. Porque há séculos atrás já se incorporava, já se curava através de ervas. A mediunidade, ela sempre existiu. Sempre existiu. Você vê na Bíblia... O culto aos orixás sempre existiu. Você pega na Bíblia situações onde Elias e outras pessoas citadas lá na Bíblia, a mediunidade já existia. Sim, ela não só existia, como até essa coisa da gente associar porque os que são orixás não são deuses, né? São as forças da natureza. Sim. Só que você associar isso a Deus é muito natural, desde que o mundo é mundo. Você vê os indígenas faziam isso. Você vê o próprio Deus de Spinoza. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a gente está falando aqui mais do mesmo, tá? Só que a gente tem que dar nomes à coisa. E aí, essa questão do estudo na Umbanda, eu vi um buraco. E aí eu falei, não pode. Realmente. Sabe por quê? Mas antigamente eu posso falar isso porque eu tenho mais tempo de Umbanda do que você, né? E já na época da minha avó, a minha avó não tinha livros de Umbanda acessíveis para poder comprar, porque antigamente não existia internet. Então, imagina isso lá na década de 70... Sim, mas eu nem percebo muito dessa forma, porque eu acho que a gente ainda não tem. A gente tem livros de Umbanda hoje? Temos, mas cada um fala uma coisa. Porque a Umbanda, ela não foi codificada. Sabe? Então, por exemplo, você tem lá as 7 linhas da Umbanda. Tá? O Leal Souza fala de um jeito,
O Rubens Sarracen fala de outro. Ramatiz coloca de outro. A Jaqueline, que é a que eu mais gosto, esqueci o nome dela, é a última que daqui a pouquinho eu olho, que o livro dela é As 7 Linhas da Umbanda, coloca de um jeito que é o que eu gosto, tá? Então, quer dizer, ela não foi codificada ainda. Então, você vai ler N mil livros de Umbanda e cada um deles vai te dar algum conceito, alguma coisa que é diferente do outro. Porque existe essa divisão dentro da própria Umbanda de linhas de trabalho. E talvez cada um escreva de acordo com a sua própria linha. Sim. Entendeu? E eu acho que nesse ponto sua avó foi muito sábia, porque o que ela fez? Se a Umbanda é multirreligiosa e multicultural, eu vou estudar espiritismo, qual o problema? Aí ela foi... Exatamente. Ela devorava livros espíritas, está tudo bem. E continuava fazendo o trabalho de Umbanda dela normalmente. Maravilhosa. Essa é uma pessoa sábia para mim, entendeu? Porque o que ela fez? Eu vou beber dessa fonte, porque essa fonte está bem escrita, mas eu vou praticar, porque a prática aqui é melhor do que lá. Ela juntou o útil com o agradável, que é a minha proposta, que é o que eu acho que tem que ser. Sabe? Então, vamos fazer... Aí eu vim para Umbanda. Eu amo a minha religião, eu amo meus guias. Eu choro de gratidão de ter descoberto que eu tenho 6 entidades até agora, nesse momento que eu conheço, que estão comigo desde que eu nasci, me abençoando, me guiando, me orientando, e eu nem sabia. Eu nunca mais me senti sozinha. Eu vou falar uma coisa para você que normalmente eu não comento isso em podcast, em situação alguma, assim. Eu estava no auge, eu tive uma depressão na época da pandemia. Começou na época da pandemia, no final de 2020. E eu fiquei muito, muito mal. E a minha irmã estava aqui no Brasil ainda. Ela hoje mora nos Estados Unidos e a minha irmã sempre foi mais da Umbanda do que propriamente do Espiritismo. Ela nunca gostou de ler, nunca gostou de estudar. Ela gostava da prática da Umbanda, mas ao mesmo tempo ela tinha medo, entendeu? Mas ela tem muita mediunidade. E talvez por essa mediunidade não trabalhada é que ela tem alguns probleminhas de saúde. Acredito que sim. Que ela tenha hoje, né? Eu acredito nisso. Então, bom, ela me indicou um centro que era de uma senhora chamada Mãe Teresa, que era uma conhecida dela, alguma coisa assim. E eu fui até lá no centro para fazer um ebó. Acho que é esse o nome, se não me engano. Sim, no candomblé. Para fazer um ebó. Isso. E aí eles jogam um monte de comida, né? Um monte de coisa para todos os orixás. Porque os orixás vão usando aquela energia daquela comida e para poder fazer operar, né? As limpezas que tem que ser exatamente. feitas em você. Então, aí foi feito isso em mim para poder tentar fazer com que eu melhorasse, né? Da depressão. E eu estava realmente muito mal, muito triste. Só que você vê como é que nada acontece por acaso. Eu sou filho de um Mulu. Né? E eu fui exatamente no dia da festa de Omulu. Depois desse meu trabalho, que era o ebó, eu ia embora e ia ter uma festa de Omulu. Só que como estava na época da pandemia, só quem ia participar da festa de Omulu era quem trabalhava na casa. Não ia ter ninguém. E aí a Mãe Teresa me convidou, perguntou assim, já que você é filho de Omulu, né? Hoje é dia de Obaloaê. Você não quer ficar aqui para poder participar? Sim. Aí tudo bem. Aí ela me pediram para colocar uma esteirinha lá no cantinho, assim. Eu fiquei lá quietinho no meu canto assistindo. E as pessoas do centro trabalhando, fazendo a festa e tudo mais. E aí, de repente, sai de dentro de uma salinha uma moça vestida com as palhas da costa de Omulu, de Obaloaê. E ela dançando de uma forma onde ela era muito jovem. Você percebia a jovialidade dela, que no caso ele, né? Do orixá ali, entendeu? Sim. E estava
tendo aquela coisa, eu tava vendo o Obaloaiê ali. E ela aí veio, cumprimentou todo mundo e tal. E foi aquela coisa assim. De repente, uma outra pessoa do centro, essa pessoa, ela incorporou e incorporou no Omulu. Só que ela tava sem roupa, sem nada. Só com a roupa da casa, normal. E aí ficou de um lado o Obaloaiê, do outro lado o Omulu. E eles dois girando em torno, né, de uma coisa que tinha no meio, que eu não me lembro agora. Bom, o Omulu veio cumprimentando todo mundo. Quando chegou em mim, ele abaixou e ele encostou a cabeça dele aqui na minha testa. E eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a chorar. Você é filho de Omulu, eu sou filha de Iemanjá com Oxóssi. É. E o Oxóssi, ele tem muito disso, essa busca pelo conhecimento, né? Essa meta, a gente traça uma meta e a gente vai ali até o fim, sabe? Então... Eu sou filho com Omulu e Oxum. Omulu e Oxum. Então é isso, né? Aí que é o mais bacana da coisa, porque eu sou psicóloga junguiana. E o Jung acreditava muito nos símbolos, né? Tanto que se você vai fazer um trabalho de autoconhecimento, de tudo que eu aprendi, eu tenho várias pós-graduações, várias especializações, mestrado, doutorado, papapá. De tudo que eu aprendi, para se conhecer, para mim a psicologia junguiana é inigualável. Por quê? Porque ela trabalha com interpretação de sonho. E sonho não mente. Se eu conseguir decifrar o símbolo que o teu inconsciente está querendo passar para mim, eu te mapeio com muito poucas sessões. A gente vai no gatilho, a gente vai na causa com muito poucas sessões. E todas as vezes, tá? Eu não estou generalizando, nem posso fazê-lo. Mas todas as vezes que eu atendi um paciente com depressão, com pânico, alguma questão espiritual tinha no meio. Nenhuma vez que eu atendi, eu posso misturar as coisas? Isso vai acontecer, é uma tendência. Né? Os estudos científicos sobre espiritismo, sobre espiritualidade e percepções paranormais, extrasensorialidade, estão aumentando cada vez mais na academia científica. Então, isso vai acontecer, mas ainda o CRP não permite. Então, eu não misturo as coisas, a menos que a pessoa se declare, né? Eu sou espírita, eu sou kardecista, né? Eu sou umbandista, eu sou do candomblé. Aí, tudo bem. Eu falo só, então eu recomendo que você faça um tratamento espiritual, tá? Sempre falo isso. Por quê? Nós somos mente, corpo e espírito. Então, nós temos que trabalhar os três para alcançar a cura. Você está com problema de ansiedade? Ótimo. Toma seu remedinho. Toma lá seu Daforim, né? Seu clonazepam, enfim, vá. Eu não gosto muito de clonazepam, não, mas pronto. Você toma lá, né? Que é o Rivotril. Mas, se você não entender por que a sua mente está se comportando assim, você vai tomar o remédio a vida inteira, vai cada vez tomar mais, porque o seu organismo vai se viciando naquilo. Ainda mais o Rivotril. Ainda mais o Rivotril. E não vai resolver o seu problema. E se você estudar a sua mente, entender o comportamento e não trabalhar, né, a questão espiritual da coisa, você também não vai resolver. Nada pode ficar capenga. Sabe? Você tem que trabalhar as três coisas. Senão você não sai daquilo. Não é verdade. É verdade, eu sei disso por mim mesmo, entendeu? Então, eu sei porque eu tô ainda com problemas de ansiedade, que a ansiedade e a depressão, elas andam lado a lado. Juntinhas. Né? Juntinhas. Então, quer dizer, eu fiquei curado, entre aspas, né? Da depressão, não sei se um dia volta, eu espero que não, mas a ansiedade veio com força, assim, sabe? Veio com muita força. Então,
tem dias que eu tô passando muito mal. E tem dias que não. A gente tem que entender, dá pra gente navegar sobre vários aspectos aí nessa sua fala. Porque, primeiro, você é filho de Omolu. Omolu fala de morte, mas não no sentido de que as pessoas falam, vão morrer, né? Vou passar desse plano pro outro. Você precisa transformar alguma coisa dentro de você. Sabe? Porque a cura vem da sua transformação. Aí, qual que é a emoção base da ansiedade? Eu penso que é excesso de futuro, né? Não? A emoção base da ansiedade é o medo. Ah, sim. Aí você tem que... Do que eu tô com medo? Do que você tem medo? Porque é isso que está fazendo todo o resto do problema acontecer. Porque a partir do momento que eu perder o medo disso aqui... Nós já estamos fazendo até terapia no podcast, né? Ótimo. A partir do momento que eu perder o medo disso aqui, eu me transformo. E nenhum orixá te escolhe à toa. Por que eu sou filha de Oxóssi? Por que eu sou filha de Iemanjá? Tem uma razão, tudo tem uma razão de ser. E é aí que entra a psicologia junguiana, né? Nisso, por quê? Porque ele trabalha com arquétipos. E os orixás são arquétipos. São arquétipos. Então, você vai estudar o teu orixá e vai entender por que ele te escolheu. Aí, você começa a se tornar um umbandista consciente. E não aquele umbandista que vai lá e fica recebendo a entidade para ajudar os outros, mas não sabe nem por que está fazendo aquilo. E não o consulente que diz que é umbandista e senta lá e fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Isso que ele deveria fazer. Se tivesse lido o Pentateuco, se tivesse lido outros livros espíritas, o Consolador, por exemplo, não Exato. Ao invés saberia, de ele sentar e pedir para a entidade, tira isso de mim, que é o que acontece, né? Teve uma vez que eu fiz um atendimento, eu não sou médium inconsciente, eu sou consciente, então alguma coisa eu sempre lembro. E a pessoa estava pedindo para a entidade, né, que estava comigo, para ela não deixar o funcionário dela ir embora, porque ela gostava do funcionário. Só que isso é uma escolha do funcionário. É o livre-arbítrio. Então, o que ela não está estudando aí? O livre-arbítrio. O que está tendo aí? Uma falha moral. Eu determino se você vai trabalhar comigo ou não. Não é você que escolhe trabalhar comigo ou não. É aí que está o buraco da Umbanda, na minha opinião. Então, para mim, a Umbanda tem que ser estudada. Daniela, eu vou estudar o quê? Eu não preciso estudar livros umbandistas, tá? Eu posso navegar por várias vertentes. Eu posso navegar pelos orixás do candomblé. Você conhece o Wagner Borges? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Wagner Borges é um cara que era aqui do Rio, mas ele foi para São Paulo. Ele faz projeção astral. Isso aí. E ele tem um autoconhecimento, sabe? Ele de Umbanda, do espiritismo, do hinduísmo. E todos esses tipos de religião. Ele tem vários livros espíritas, livros escritos. E eu até te recomendo que você os leia, entendeu? Porque abre muito a cabeça da gente. Abre muito a cabeça da gente, exatamente por essa pluralidade que ele traz da espiritualidade como um todo e não só uma coisa fechada dentro de uma caixa. Exatamente. Quando eu saí dessa casa espírita kardecista que eu estava, quando a gente entra para uma casa, a gente está buscando uma família. Exatamente. É uma família espiritual. Ali estava o meu coração. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei perdida. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu saí daquilo que eu entendia que era a minha família espiritual, sabe? E aí, quando eu fui, né, estudar outras coisas e beber de outras fontes, eu falei assim, eu não preciso abandonar aquilo. Eu vou agregar aquele conhecimento todo que eu tive para este lugar que eu estou agora, que está fazendo sentido para mim. Então, o umbandista, ele tem que estudar espiritismo.
Ele tem que estudar o catolicismo. Porque ele precisa entender. Por que a Santa Bárbara é sincretizada com Iansã? Sabe? Por que em todo o terreiro tem uma imagem de Jesus? Não é à toa. Outro dia eu postei isso, né? Se a Umbanda segue Jesus. Era um post na minha página. E aí veio uma pessoa, né? E fez o seguinte comentário. Pronto. Agora está misturando Umbanda com Jesus. Umbanda é amor. E Jesus não é E amor. Jesus era o quê? Você tá vendo como que tá faltando estudo? Acontece isso é ignorância. Isso acontece lá na minha página também, direto. Porque se eu coloco alguma coisa falando sobre qualquer outra religião, ou então até de coisas espirituais, as pessoas, aqueles espíritas mais dentro da caixa, que é o pessoal mais ligado à FEB, né? Eles, apesar que eu conheço um cara que é lá dentro, que trabalha lá dentro da FEB, ele está escrevendo livros, e esse cara, ele tem uma cabeça assim muito aberta, sabe? Um cara que tem um autoconhecimento. Flamarion Vidal, o nome dele. Entendeu? Hoje, eu acredito que a gente tem uma tendência que está se configurando, ainda não muito a passos largos, mas está acontecendo. Os centros estão se tornando universalistas. Sim. Cada vez mais, tá? Então, que esse movimento venha do espiritismo, ou da Umbanda, ou do Candomblé, para mim não importa. Desde que a gente entenda que qualquer um pode professar qualquer religião. Eu aprendi essa coisa que, na verdade, eu já sabia, né? Isso eu já sentia, mas eu não sabia nominar isso, sabe? Dar um nome a isso que eu vivia. Então, eu aprendi isso com a médium Mayra Rocha. E eu comecei a frequentar a casa de caridade Inácio Daniel, lá em Brasília. E através de uma amiga aqui também, que eu conheci na internet, que tinha uma página, que ela agora acabou perdendo essa página, ela abriu uma nova página. Hoje a página dela até peço para que as pessoas sigam, porque foi a maior injustiça ela perder aquela página. O Instagram não dá oportunidade da gente recuperar a página. Hoje a página é Amor que não se mede, a origem. Amor que não se mede, origem. A página está começando. O nome dela é Fátima, sabe? E ela é muito minha amiga, de lá de Brasília. E ela me apresentou a Mayra. E a gente ficou muito amigo, eu e Mayra. E eu amo a Mayra Rocha. Eu tenho um amor assim por ela, assim, não sei da onde, porquê, nem um amor fraterno, um amor de amigo, de irmão, sabe? Então ela me ensinou a entender o que era o universalismo. Ela, quando vai começar lá na casa dela, ela chama de despertar. É um dia que ela fala, que ela dá uma palestra lá. E aí, antes dela começar, a primeira pergunta que ela faz é o seguinte: quem é católico aqui? Levanta a mão, por favor. Aí algumas pessoas levantam a mão. Quem é evangélico? Levanta a mão, por favor. Aí algumas pessoas levantam. Quem é da Umbanda? Quem é do Espiritismo? E é uma casa espírita. Exatamente. Entendeu? Não, porque é isso, né? Olha, Ronaldo, nem é só o preconceito, nem é só com religião. Outro dia veio também um abençoado na minha página. Sempre tem os abençoados. Sempre tem os abençoados, alecrim dourado, né? Aí veio o abençoado e escreveu assim: você aí, Alorixá, eu não aguento gente branca vir falar da minha religião como se soubesse alguma coisa e ainda por cima quer ganhar dinheiro com isso. Só falta dizer que o seu preto velho é branco. Na hora que eu li, primeiro, ganhar dinheiro
né? É um negócio muito complicado para uma pessoa que está vendendo um curso, né, de não sei quantas mil aulas, né, por R$ 35. O que é aquilo? É o tempo que eu disponibilizo para estudar, para não falar bobagem, né? São os posts que eu tenho que fazer. Isso tudo gera custo de tempo. Então eu coloco ali, inclusive para eu conseguir um dia ter parceiros para me ajudar nisso, porque é muito complicado a gente fazer isso sozinho. E eu estou trabalhando na minha página, que é Umbanda Sem Segredo, sozinha. Eu não sei fazer. Daniela, você tem um canal de YouTube? Não, eu não tenho. Por quê? Porque eu não sei fazer. Entendeu? Mas agora você vai ter. Eu não sei nada disso. Eu simplesmente comecei a postar, eu vi que tinha um buraco, eu vi que tinha uma necessidade, eu comecei a estudar Umbanda. E é isso que eu vou fazer e vou continuar fazendo. E eu não preciso ser Yalorixá para fazer isso. Eu não preciso ser preta para ser umbandista. Com certeza. Isso não existe. Isso não faz sentido. Nenhum. Entendeu? Quando você for pro... Isso é ignorância, isso é falha moral. Quando você for pro plano espiritual, ninguém vai te perguntar... O que você era? O que você né? Se era. era preto, se era... E as outras encarnações que eu tive? Que eu fui bruxa, que eu fui freira, que eu fui preta. Né? Eu adoro samba, então não posso sambar porque eu sou branca? Como é que é isso, meu povo? Sabe? São coisas que não fazem sentido. E não fazem sentido porque as pessoas não estão estudando. Porque isso pra mim é falta de estudo, isso é ignorância. Você vê, eu curto rock. Exatamente. Eu sou roqueiro. Pronto. Eu curto rock e sou espírita. Então você só pode gostar como é que é? Aquele... aquela dupla de espírita que canta... esqueci o nome deles. Daqui a pouco eu tô entrando pra menopausa, é isso. Não lembro de nada. Tristeza. Mas, enfim. A gente só pode gostar de música espírita a partir de agora. Isso não Por existe. quê? Então eu só posso cantar ponto cantado. Né? Eu tenho que chegar na minha casa, lá nas oliveiras, eu só posso cantar isso. Eu aprendi só a perceber quando a música tem uma vibração ruim. Sim. Sim. E tem. Tá? Tem músicas que tem vibração ruim. Ruim. É verdade. E tem músicas que tem boas vibrações. É verdade. Então eu evito ao máximo músicas até que eu gostava. Que eu não sabia mas aí eu passei a perceber que aquela música tinha uma vibração ruim, porque aquilo mexia comigo, me deixava mais irritado. Exatamente. E aí eu acabei selecionando, fazendo uma seleção, tira daqui, para poder ouvir as coisas que eu ouço. E assim, é isso, sabe? Isso aí, o que te promove? A sua sensibilidade, né? Por que você conseguiu perceber isso? Por conta da sua sensibilidade. Se você olhar aquela história de um japonês que fez um teste com moléculas de água, sabe? Ele colocou várias moléculas de água em salas individualizadas, cada uma ouvindo uma coisa diferente. Então, uma ouvia só mensagens de ódio, você é horrível, você é isso, você é aquilo. A outra escutando heavy metal, a outra escutando eu te amo. E os cristais que se formam de moléculas de água que estão ouvindo eu te amo são perfeitos. Agora, depois você bota no Google os cristais que estavam vindo heavy metal. Eu não tenho nenhum problema com heavy metal. Não é meu estilo de música predileto, mas eu não tenho. Não sei nem qual que era a música que tava, porque de repente tem essa influência. Porque tem heavy metal que é só aquela coisa pesada da guitarra e tudo mais, mas a letra da música, ela não fala do mal, ela fala de amor. Exatamente. Ela tá falando de um amor perdido, de alguma coisa assim. Qual que ele colocou. Mas, enfim, é óbvio que aquilo vai interferir, porque, afinal, nós também temos água dentro da gente. Né? Não na proporção de um bebê que é 70%, mas a gente tem, sabe? Então, aquilo vai influenciar, não tem como, né?
E eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora. A gente precisa estudar, sabe? Então eu vou continuar. Eu não sou Ilalorixá, eu não sou preta, e eu vou continuar estudando Umbanda. E eu vou continuar levando isso, porque eu acho que a partir disso as pessoas vão parar de fazer essas perguntas, né? Esses pedidos de desejos materiais para a entidade quando vai no terreiro, sabe? E vão começar a procurar entender por que aquilo está acontecendo com ela e como é que ela interrompe esse padrão. Não, né? e eu acredito, você vê, eu acredito em tantas coisas. Por exemplo, eu fui em São Paulo, na casa de um amigo meu que é médium, que inclusive ele é palestrante espírita e médium, mas ele também flerta com a Umbanda. Então, e ele me levou lá num lugar chamado Terra do Bugio, onde é um lugar de uma benzedeira chamada Cris Meinberg. Sabe? Foi muito legal. Foi muito legal. E lá eu conheci também um amigo do Wagner Borges, ai meu Deus, me fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. E ele estava tocando, ele estava fazendo uma limpeza energética em todas as pessoas. E eu participei, saí de lá assim, parecia que eu estava voando, assim, de tão leve que eu estava. Sim. Que lugar para ter uma energia boa. E não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com Umbanda, não tem nada a ver com nada. Numa casa, Fraternidade Branca, tenda Fraternidade Branca do Sétimo Raio, uma coisa assim. Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com Umbanda, mas eu cheguei e fui tomar um passe com uma médium, e ela falou assim, olha, você está acompanhada hoje, tem um menino do seu lado, uma criança, e eu tinha atendido um paciente de 10 anos, né, não, 10 não, ele tem 14, eu não atendo criança, mas ele estava acompanhado com essa entidade, eu senti na hora que esse espírito se aproximou de mim, e eu sou médium de transporte. Então, para mim ficou muito claro que eu tinha levado o rapazinho para a tenda, entendeu? Eu não conheço muita coisa sobre isso, não. E aí ela falou assim, você tem muitos raios de Miguel Arcanjo, né? Eu tô vendo aqui a tua aura, tá cheia de raio azul e Miguel Arcanjo, isso aqui. Eu falei assim, olha, eu sou queridinha de Ogum também. E Ogum é guerreiro, Miguel Arcanjo é guerreiro, né? Então eu acho que é isso, né? Se você for olhar, vai tudo se juntando. E no final das contas, eu estava fazendo caridade do mesmo jeito. Aí a gente volta para aquela primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é Deus, né? É uma força. Como é que é? É a causa primária. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema e causa primária. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, isso. Sabe? Eu acho que essa é a proposta da minha página, né? Eu quero estudar Umbanda, mas eu quero estudar uma Umbanda universalista. Eu não vou transitar só por orixás, assim como também não vou falar só de espiritismo, tá? E também não vou deixar de falar de Jesus. Porque a Umbanda bebe disso tudo. Ela é católica. Ela é espírita. E ela é de matriz africana. Você pode ser da Umbanda, mas você pode ir a um centro. Por exemplo, eu frequento um centro chamado Tupiara, Templo Espírita Tupiara. É universalista. É universalista, eu já fui. Você entra lá, você tem foto de caboclo, de Madre Teresa de Calcutá, de Jesus Cristo, você tem foto de tudo ali. Né? Tem um congá. Tem um congá. Tem um congá. E nesse congá tem Bezerra de Menezes. Chico Xavier. Do lado de Caboclo Tupinambá, Caboclo Pena Branca, é tudo misturado. Eu, às vezes, fico até pensando, porque o Bezerra de Menezes fez um pouco essa institucionalização do espiritismo no Rio de Janeiro. Sim. Né? Criou a FEB, né? Criou a FEB não, mas foi presidente da FEB.
Então, organizou um pouco os centros espíritas. E às vezes eu fico pensando se isso também não tem que acontecer nas tendas, nos terreiros de Umbanda. Bezerra de Menezes, ele participa até de tenda de Umbanda no tratamento, a equipe de Bezerra de Menezes. Sim, sim. Entendeu? A Joana de Ângeles se apresenta como Maria Conga, em vários terreiros, né? Para dar os conselhos e tudo mais. Então, não é sobre isso, né? Você já leu o livro... Desculpa te interromper. Você já leu o livro, a série Legião, do Robson Pinheiro? Já. Se você lembra, tem uma passagem que talvez você lembre, que ele fala sobre João Cobu, que é o mentor do Ângelo Inácio, né? E aí o João Cobu, ele se apresenta como Pai João de Aruanda. Sim. Nos centros espíritas de Umbanda e nos centros do coisa ele se apresenta como João Cobu, a mesma entidade. É a mesma entidade, exatamente. Como também existem os guardiões, que na verdade são os Exus, as legiões de Exu, a legião de Tranca-Rua, a legião de Tiriri, a legião de Exu, de Marabô, Caveira, entendeu? E cada uma são arquétipos. E eu falei disso porque eu não sei se o caminho da Umbanda é a sua codificação. Porque talvez a gente perca nessa liberdade de transitar. Eu acredito que não haja. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas se acontecesse, também não seria ruim, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente se perde em muitos conceitos, né? Eu gostaria de saber que tem um único consenso em relação às 7 linhas da Umbanda. Porque tem gente que fala que tem 33. Eu gostaria que alguns conceitos básicos, sabe, da Umbanda, ficassem de fato codificados e que ainda assim ela desse a liberdade para a pessoa transitar em outras religiões, porque essa é a proposta dela. Eu acho o limite ilimitado. Eu acho que o futuro das religiões é elas se unirem de alguma forma. Sim. É porque hoje a gente não consegue ver isso, né? Ter essa... Não, hoje ainda tem guerra por causa disso. Exatamente. Mas eu acho que o futuro das religiões é uma união e isso eu acredito que só vai acontecer se tiver alguma interferência externa. Não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu acho que sim. Entendeu? Eu acho que sim. Eu não consigo vislumbrar, porque isso está um pouco distante da nossa realidade hoje. Mas que é uma... Não, eu estou dizendo, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Você está falando de alienígenas? Eu sei. Eles já estão aqui presentes. Sim. Não se apresentaram. Sim. Eu acho que vai acontecer. Eu não sei sob que contrato que isso vai se dar, de que maneira, né? Eu não sei. Porque eu acho que está um pouquinho distante ainda na nossa realidade. Mas a gente, né, que estou trazendo aqui uma Umbanda universalista, você que está trazendo o espiritismo universalista, eu acho que a gente já está com eles. De alguma forma, a gente já está trabalhando junto com eles. Porque essa coisa engessada, eu não acredito que isso vai perdurar. Também não. Sabe? Até porque a Umbanda foi institucionalizada por Zélio de Moraes a partir de um preconceito da FEB. Foi? Foi. Da FEB de Niterói. Da FEB de Niterói. Ele não entendeu por que ele estava incorporando, né, um caboclo. Ele achou que aquilo era espírito inferior, sabe? E não tem absolutamente nada a ver. Mas também porque na época... ninguém sabia muito de nada, não existia. Sim. Então o que tinha era o Pentateuco e só. Então o próprio fundamento da linha de esquerda, todo mundo associa com o inferno, com o diabo, com não sei o quê, e não tem nada a ver. Eles têm propriedades fantásticas de entrar em regiões umbralinas que outros espíritos não conseguem. As pombagiras. As pombagiras fazem isso. Sabe? Os Exus estão ali na fronteira,
Fazendo toda essa... E aí é importante também distinguir Exu Orixá de Exu Entidade. Ah, não, com certeza. Né? Porque no candomblé ele é um orixá. Ele é um orixá. Orixá da comunicação, Exatamente. dos caminhos e tal. Que pode, inclusive, ser associado ao deus Hades. Né? Porque se você pegar a cultura Yorubá e Bantu, você pega a mitologia grega e os deuses gregos e até os indianos, eles têm essa coisa, tem muitas coisas em comum. Os deuses hindus, os deuses... Aí a gente pode ir até nos índios, né? Tupã e tantos outros deuses que, para mim, são forças mesmo da natureza. Forças da natureza. Se você for ver, você consegue interligar e sincretizar tudo. Dá para fazer facilmente isso, sabe? É uma questão da gente parar com esse preconceito. Inclusive entendendo que a Umbanda não é uma religião de pretos. Não é. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso outro dia, né, Ronaldo? Que a presença da Umbanda está muito maior numa região em que não há um índice maior de pretos, que é o Rio Grande do Sul. Sim. Lá tem 78% da população branca. E, no entanto, o índice de umbandistas é muito maior lá do que no Rio de Janeiro, do que na Bahia. Exatamente. Então... Para finalizar agora, porque nosso horário já acabou, dá a tua mensagem. Eu acho que eu passei a minha mensagem durante toda essa conversa, né? Na minha opinião, a minha missão, tá? Que eu vi, né? E que eu vou seguir com ela até o fim, é que os umbandistas estudem, tá? Para trabalhar a sua moralidade. Eu acho que é isso que eu vim fazer. Essa minha proposta, é o que eu acredito, sabe? O terreiro que eu frequento até vai vir com uma palestra. Umbanda é sentir, não é saber. Não concordo. Eu acho que o saber e o sentir têm que andar junto, sabe? Você pratica a caridade para sentir. E você estuda a Umbanda para saber. Aí isso envolve tudo. Eu também tenho a minha mensagem final do espiritismo, que saia um pouco daquela coisa de só o estudo é suficiente. Onde só o estudo... Na verdade, é o contrário do que você está falando. Exatamente. Né? Que não fica... Não foi à toa que eles uniram a gente aqui nesse podcast. Eles, eu digo, lá em cima mesmo. Então, eu acho que o espiritismo tem que abrir um pouco a mente para que entenda outras linhas e outros tipos de trabalho, entendeu? Que unidos ao conhecimento que o espiritismo, que é riquíssimo, que o espiritismo traz e toda a sabedoria dos espíritos e tantos livros de Chico Xavier, de Valdo, para poder ajudar as outras religiões. Curas inimagináveis podem surgir dessa fusão. Exatamente. Então eu penso isso. Então vamos nos despedir. Sim, vou pedir então que o pessoal que está assistindo siga a nossa página, Umbanda Sem Segredo. A gente já está indo para o segundo curso, né, que é os Mistérios das Entidades da Umbanda, mas o primeiro foi Iniciação à Umbanda, com 15 aulas, um curso riquíssimo para você que quer entender sobre os fundamentos da Umbanda, sobre as raízes, sobre os orixás, sobre os banhos, sobre as entidades. O curso está riquíssimo, R$35, tá? E segue a gente, né? Vamos estudar a Umbanda, vamos mudar essa história. Exatamente. Eu peço que as pessoas sigam a página Casa do Espírita, lá no Instagram e no YouTube também, que vem muita coisa boa por aí. Então, eu acho que lá é um local apesar do nome ser Casa do Espírita, que sou eu, então... Mas eu tenho a mente aberta para qualquer tipo de religião. Então, se a mensagem toca o coração,
é lá o lugar. Muito bem. Axé. Axé. Que assim seja. Que assim seja.